Olá, olá, papagaios! Aqui quem fala é a Suzana e hoje eu quero conversar sobre a paz em números. Para isso, eu convidei a Daniele e a Andrea e eu peço para que vocês se apresentem para os nossos papagaios. Então, o meu nome é Daniele Banucchi Mendes, eu sou advogada, atualmente eu sou procuradora do município de Ponta Grossa, eu sou mestre e doutoranda em Ciências Sociais Aplicadas, tenho 39 anos e sou a mãe da Júlia, de 6 anos. Olá a todos, eu me chamo Andréa Gaspar, sou doutora em Ciências Sociais e mestre pela Universidade de Coimbra, professora há mais de 15 anos, advogada, mãe, esposa, filha. Tenho 44 anos e nesse momento estou apaixonada pelo tema cultura de paz e tenho buscado pesquisar e escrever sobre o tema porque o mundo está muito carente desse tema. Bom, meninas, para apresentar vocês para o público e também para a gente quebrar um pouco o gelo e também para a gente valorizar essa ideia da ecoformação e do envolvimento que nós temos que ter tanto com o Brasil, mas também com o meio ambiente, eu peço sempre aos convidados que digam com qual animal da fauna brasileira eles se identificam. Eu me identifico com o lobo-guará, justamente porque ele não é propriamente um lobo, como indica o seu nome. Ele é uma espécie de cachorro do mato. Eu gosto dessa ideia de não ter um rótulo. Como tantas outras mulheres, eu não sou apenas advogada, mas antes eu sou mãe, sou filha, sou pesquisadora, sou poetisa, sou curiosa. O meu nome, a minha profissão, ela não me define. Eu sou muito mais do que isso. Então, isso eu gosto do lobo-guará. E o lobo-guará também, ele curiosamente, ele não uiva. Ele emite um rugido para espantar as ameaças. E acho que isso tem relação com a paz, né? A gente não precisa gritar, espernear. Pelo contrário, nós precisamos chamar a atenção de uma maneira clara, de uma maneira atraente, com informação. Então, assim, a gente pode caminhar rumo a uma cultura de paz. O lobo-guará, ele é conhecido como semeador do cerrado, porque ele dispersa grandes quantidades de sementes. E isso também tem relação com as nossas pesquisas e trabalhos, porque nós somos semeadores, nós espalhamos a cultura de paz. E o lobo-guará, recentemente, em 2020, ele passou a ilustrar a nota de R$ 200 aqui no Brasil, lembrando justamente a sua ameaça de extinção. Então, é um animal que eu me identifico. A escolha do lobo-guará para estampar a cédula de R$ 200 ocorreu após uma consulta realizada em 2001, na qual os brasileiros podiam escolher quais animais ameaçados de extinção iriam estampar as novas cédulas. Nos 2 primeiros lugares ficaram a tartaruga marinha, que foi colocada na nota de R$ 2 criada em 2001, e o mico-leão dourado, que entrou na nota de R$ 20 lançada em 2002. O governo seguiu a ordem e escolheu para a de R$ 200 o lobo-guará, que ficou em terceiro lugar na votação. Bom, eu me identifico com uma onça pintada, porque ela é versátil, capaz de adaptar suas técnicas de caça conforme necessário, ela possui uma capacidade de sobrevivência em diferentes ambientes, e quando eu olho para trás e analiso a minha trajetória, eu já sobrevivi em ambientes tão distintos para chegar aqui hoje e nós podermos falar da paz. Então, essa capacidade de adaptação que possui a onça pintada de sobrevivência é que faz com que eu me identifique com ela. Em 2024, a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio trouxe para a Avenida o majestoso enredo Nosso Destino é Ser Onça. Sob a direção dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a escola se inspirou em um mito indígena da tribo Tupinambá, que venera a onça como um ser divino e poderoso. O animal foi celebrado em versos como é preta, parda, é pintada, feita à mão, sussuarana no sertão, que vem e vai, maracajá, jaguatirica ou jaguar, é jaguarana, onça grande, mãe e pai. Além dessa pergunta do animal que você se identifica, eu também tenho essa referência feminista e dessa epistemologia feminista, e eu gosto de fazer uma pergunta para que a gente retome quem veio antes da gente. Então eu queria saber qual é uma referência para vocês pode ser uma pessoa que vocês convivem, ou alguém, uma mãe, uma avó, alguém próximo a vocês, não necessariamente uma referência acadêmica. A minha referência, ela vem depois de mim, porque sem dúvida nenhuma a minha referência é a minha filha, a Júlia, que ela tem apenas 9 anos, mas quando eu analiso a Júlia,
Eu vejo a capacidade que uma criança tem de amar e de perdoar sem querer nada em troca, a não ser a atenção e o amor que retorna para ela. Então, isso me surpreende a cada dia. Se as pessoas pensassem dessa forma, em amar, em perdoar, sem querer nada em troca, nós certamente alcançaríamos um mundo com mais paz, né? Moro. Então, eu também, é difícil escolher uma pessoa só, né? Então, cada uma das mulheres que, assim, da minha vida, elas deixaram marcas únicas. E aqui eu faço referência a três, né? Então, a minha mãe, que é um exemplo de coragem, de obstinação, de trabalho. A minha irmã mais velha, né? Que é uma pessoa em que eu me espelho muito nela, tenho profunda admiração. E com certeza a minha filha, né? Minha filha é uma prova concreta, para mim, é a comprovação de que tem uma força maior que rege todo esse universo. Eu aprendo muito com ela, assim, sou muito grata por tê-las, essas três mulheres na minha jornada. Moro. Tem como medir a paz? E assim, eu quero que você explique bem facilmente, assim, pensando que você vai falar não para Suzana. Sim, é possível medir a paz. Então, desde 2008, o Instituto de Economia e Paz, que é um instituto sediado na Austrália, né, ele tem algumas filiais ao redor do mundo, ele mede dados formando o Índice Global da Paz. Esse instituto é um organismo independente, apartidário, não tem fins lucrativos, e ele busca os fatores determinantes para a paz, bem como a identificação dos benefícios econômicos que o aumento de uma cultura de paz pode proporcionar. O Instituto ele tem por objetivo mudar o paradigma da forma como o mundo pensa a paz, calculando então o custo econômico da violência. Atualmente, o Índice Global da Paz ele está na sua 16ª edição. O Índice Global da Paz ele mede 163 países de acordo com o estado relativo da paz. Então, ele cobre quase 100% da população. Na escala da paz, o Índice Global de Paz ele classifica os países em 5 estágios, que seria muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo, pacíficos, né? Então, ele tem uma escala que varia em 5 estágios. O estado global da paz na América Latina em 2023, que são os últimos dados que a gente tem, aponta que nenhum país latino-americano está nas zonas extremas, tá? Nem de muito pacífico e nem de pouco pacífico. O que isso revela? Isso revela que a América Latina é um ambiente que precisa melhorar o seu estado de paz, pois estão ainda muitos países classificados como pouco pacíficos. Então, de um total de 20 países, apenas 4 estão na zona de pacíficos, que seria Costa Rica, Uruguai, Argentina e Chile. Esse índice global de paz, ele tem uma nota, ele tem alguns indicadores, ele utiliza 23 indicadores, e a partir desses 23 indicadores sai uma nota. E a nota, ela parte da nota 1, que é considerado o melhor estado da paz possível, até a nota 5, que é o pior estado da paz possível. Os 23 indicadores, eles são divididos em 3 categorias diferentes. Então, eles são subdivididos. Nessas 3 categorias, a primeira categoria contém 6 indicadores que que fazem as medidas de conflitos domésticos e internacionais. O segundo subindicador são 10 indicadores relacionados à segurança social e segurança geral, e o outro item são 7 indicadores que medem os dados relativos à militarização. E esses 23 indicadores, eles são calculados considerando pesos diferentes. Então, cada um desses indicadores, ele tem um peso. E, ao final, então, esse instituto consegue calcular, medir a paz, né? A partir desses indicadores, então, cada país, ele vai receber uma pontuação, como eu falei, que vai variar de 1 a 5, né? Então, 1 é o melhor estado da paz e 5 é o pior estado da paz. E a partir dessa pontuação que você consegue ranquear esses países no Índice Global de Paz. Então, em geral, nos últimos 15 anos, o mundo ele acabou tornando-se menos pacífico. Dos 163 países do IGP, do Índice Global de Paz, 95 registraram
pioras, enquanto 66 registraram melhorias e 2 não tiveram nenhuma mudança na pontuação. Dos 23 indicadores do IGP, 16 indicadores pioraram de 2008 a 2023, apenas 8 melhoraram. E isso a gente vê, isso é bem factível, porque a gente consegue ver as tensões globais que estão acontecendo, né? Então você vê lá o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Ucrânia, na própria América Latina aqui. Eu fiz uma comparação, inclusive, entre o IDH e o Índice Global de Paz, que a Dani está explicando, que é o IGP, né? E a tentativa dessa comparação era de ratificar, né, para se efetivamente esses dados se encontravam, se os países que estavam bem posicionados no IDH também estariam bem posicionados no IGP. Então, isso eu fiz na minha tese. São coletados esses 23 indicadores que formam o Índice Global da Paz, eles são coletados várias informações, vários dados, né? Então, se tem guerra, quanto está se gastando com a violência, com armas, taxa de mortalidade, né? Então, tem vários dados que são coletados para formar esse indicador. A gente percebe que ele é um indicador forte, porque quando há essas mudanças na conjuntura mundial, por exemplo, novas guerras, novos conflitos, a gente percebe, ele retrata essa realidade. Então, você pode perceber, quando você entra no Índice Global da Paz, que nos últimos anos houve essa piora, e como esses países, como a Rússia, que estão envolvidos em conflitos bélicos, têm uma pontuação mais negativa, né, no Índice Global da Paz. Eu queria perguntar para a Andréia, porque o podcast tem essa tentativa de horizontalizar os estudos para a paz. Mais do que eu falar o que seria horizontalizar a paz, eu queria saber da Andréia, o que seria essa paz horizontal, como a gente poderia pensar? Bom, uma paz horizontal, né? Uma paz horizontal, ela é uma paz inclusiva, capaz de ouvir a todos, sem qualquer distinção, né? Isso significa todos nas suas mais diversas formas. Uma paz horizontal, ela é capaz de efetivamente promover um diálogo, essa é a palavra correta, sem exclusões. Então, independentemente de origem, de cultura, de crença, de orientação, uma paz horizontal, ela vai primar por essa troca de experiências. Então, na minha tese, o método de pesquisa que eu utilizei foi o método de produção horizontal do conhecimento. Então, o que isso significa? Isso significa investigar as vozes num diálogo entre diferentes povos e também diferentes disciplinas, sejam elas científicas ou não científicas. Então, é um estudo voltado a compreender e perceber o mundo como ele está hoje, como que nós chegamos nesse ponto. E isso é tudo que nós não temos atualmente, né? Essa paz que efetivamente inclui. Então, a paz que nós vemos é a paz individual, né? O que é paz? As pessoas sempre perguntam assim: o que é paz para você? O que é paz para você? Mas, na verdade, não é essa paz que nós estamos avaliando. O que é necessário para que todos estejam em paz? Isso é uma paz horizontal. Essa paz inclusiva. E quando a gente vai pensar nessa produção horizontal do conhecimento que você utilizou e que também estou tentando utilizar, a gente sempre se coloca nessa posição de falar com os outros, dialogar, né? Então, o diálogo, ele é estruturante de todo o podcast, por isso que eu trago pessoas para conversa e tudo. Mas aí tem outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Nós, enquanto estudantes, e as duas utilizaram, né, teorias decoloniais, nós nos colocamos como pesquisadores marginalizados, no sentido de que nós estamos em ruptura com a produção europeia, norte-americana, branca e masculinizada do conhecimento. Então, vocês se consideram, eu estou dialogando com vocês se consideram sujeitas marginalizadas diante da estrutura do conhecimento e diante da pesquisa para a paz? A verdade é que nós temos uma posição marginalizada de todas as formas. Primeiro, por sermos mulheres. Segundo, por estarmos na América Latina. Terceiro, por estarmos estudando a paz, porque as pessoas elas costumam estudar as violências. Eu venho da área do direito criminal.
Então, as pessoas estudam as violências, estudam o número de criminalidade, estudam o número de presos, mas por que essas pessoas chegaram nesse ponto? Por que nós temos tanta violência? Então, a minha posição, inclusive enquanto professora de direito penal e que quer olhar as coisas por um outro lado, ela já é uma posição marginalizada. Ontem ainda uma pessoa me fez uma pergunta. Estava comentando com ela sobre o meu tema de pesquisa, estudar a paz. E ela disse assim para mim: Andréia, o que isso tem a ver com direito criminal? Eu falei: tudo. Isso tem tudo a ver com direito criminal. Porque quanto mais paz eu tenho, menos delitos eu tenho. Quanto mais paz eu tenho menos violência direta nas ruas. Quanto mais paz eu tenho menos desigualdade, eu tenho menos enfrentamento, eu tenho menos crime, eu tenho menos criminalização, e assim sucessivamente. Então, trata-se de um ciclo, é um ciclo. Então, a nossa posição, ela é, infelizmente, marginalizada em todos os sentidos. E exatamente isso eu tentei quebrar na tese também. Então, quando eu escrevi a minha tese, isso foi um desafio muito interessante, eu busquei trabalhar majoritariamente com autores latino-americanos. Não que eu não tenha citado autores de outros continentes, porque se eu fizesse isso, eu partiria da mesma lógica deles que nos excluem. Então, eles estão presentes na tese. Mas os referenciais teóricos e a prioridade foi trabalhar com autores latino-americanos. Então, foi uma tentativa e foi um grande desafio, porque tudo apontava para outros continentes. Então, quando você estuda as teorias decoloniais, você vai ter colonialidade na Índia, você vai ter colonialidade também na Europa, você vai ter colonialidade na América Latina, mas eu priorizei o meu lugar de fala. Então, essa foi uma tentativa desafiadora. Estamos numa posição de subalternização, por sermos mulheres, por continuarmos trabalhando, sermos mãe, estar fazendo pesquisa. E o que me chama a atenção é que o tempo todo, os pesquisadores das ciências sociais, o tempo todo eles têm que estar falando que ciência social é ciência. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque ninguém vai perguntar para um físico se ele realmente faz ciência, se ele faz pesquisa. Então, as ciências naturais, as ciências exatas, ela tem esse status, né? Enquanto que nas ciências sociais a gente precisa falar que a gente é cientista também, que a gente tem que ficar o tempo todo comprovando, mostrando a importância do nosso objeto de estudo. E nos estudos para a paz também, daí tem o problema dentro das próprias ciências, que dentro das próprias ciências você tem que provar que a paz também pode ser objeto de estudo, que ela não é apenas uma ligação teórica, filosófica. Outra coisa também que eu acho que é subalternizada é quando a gente tenta ampliar os nossos objetos. Então, se quer estudar os nossos objetos, é tudo muito particularizado, muito granularizado. Tem ali, por exemplo, o Mohani fala da complexidade, tudo no mundo é complexo. Por que a gente quer, então, simplificar tudo, quando, na verdade, não é? As coisas não são simples. Essa sempre volta que a gente tem que estar justificando porque estuda, justificando a importância do nosso objeto, e isso é uma forma de nos subalternizar, com certeza. Dani e a Andréia já começaram a falar sobre isso, né, na resposta anterior, mas a paz ela é igual no mundo inteiro? Qual a diferença entre estudar a paz aqui, na América Latina, e estudar a paz na Europa? Suzana, a paz não é igual nem nos bairros da nossa cidade. Quem dirá entre os continentes, né? Claro. Então, vai haver uma variação muito grande devido a vários fatores históricos, fatores culturais, econômicos, políticos, sociais. Então, a diferença entre estudar a paz na América Latina e na Europa, ela vai refletir todas essas variações. E ela pode ser observada sobre vários aspectos, mas eu vou citar dois, vou tentar ser pontual. Quando eu estudo a violência e a paz na América Latina, eu vejo um continente marcado
pela violência do processo de colonização, que consequenciou em uma violência que eu chamo na minha tese de violência subjacente, que é uma violência que foi normalizada no seio da nossa sociedade. Então, as desigualdades elas foram sendo reproduzidas ao longo dos anos, e hoje essa desigualdade gerou uma terrível instabilidade política na América Latina. Então, quando nós olhamos para a América Latina hoje, nós vemos uma violência diária, só que silenciada. As pessoas dizem... A América Latina não tem guerras. Agora, quando nós olhamos para a Europa, é exatamente o contrário. Porque nós vemos uma Europa marcada por guerras visíveis e com conflitos regionais visíveis e pontuais entre as suas fronteiras. Agora, esses problemas visíveis, né, essas guerras, esses ataques, não significa que o problema deles é maior do que o nosso, porque ambos são terríveis, né? Inclusive, eu não sei se o nosso não é maior, porque eu não sei quem é o meu inimigo, muitas vezes, né? Muitas vezes eu não sei contra quem eu estou lutando. Então, é esse contraponto que eu vejo, principalmente, entre Europa e América Latina. As pessoas convivem com violências o tempo todo, né? Nós colocamos aqui que, apesar do Brasil não estar envolvido em uma guerra diretamente, há violências que acontecem, as pessoas sabem, né? Violências domésticas, violências na rua, violências no trânsito, existem as mais diversas formas. Mas não pensam necessariamente na paz como oposto dessas violências, que foi um pouco que a Andréa trouxe lá no começo da fala dela. Como vocês foram estudar essas temáticas? Por que é que vocês entraram nos estudos para a paz? Realmente, a violência ela continua sendo um dos problemas mais urgentes da nossa sociedade, né? E ela é vista, então, como o maior fator de risco para a segurança diária das pessoas, né? As pessoas, ela têm medo o maior risco na vida delas é de sofrer essa violência. No Índice Global de Paz, eles fazem algumas perguntas, e na América do Sul, 50% dos entrevistados, eles disseram que se sentem menos seguros do que há 5 anos atrás. E no Brasil, foi o país, dentre todos do mundo, né, o país que manifestou ter o maior medo da violência, em que 83% dos brasileiros, eles demonstraram, então, profunda preocupação de serem vítimas de crimes violentos. Desde 2008, o Brasil ele apresenta flutuações na sua posição no ranking da paz. E isso está diretamente relacionado à gestão governamental e escolhas políticas, então, quanto ao enfrentamento da violência direta e violência estrutural. O que seria a violência direta? A violência direta é aquela violência física, aparente, que eu conheço o meu opositor. Já a violência indireta, que também é chamada de violência estrutural, elas são as exclusões sociais, as injustiças, e tornando uma pessoa, um grupo social vulnerável, e o pior, ele naturaliza essa forma de violência. Então, nesse tipo de violência, os danos não são aparentes, mas causam lesões internas menos invisíveis, que são tão graves quanto aqueles danos externos. Então, a intenção de pesquisar a paz é porque a violência é uma privação dos direitos fundamentais, uma questão muito séria, porque isso afeta a vida da pessoa, afeta a busca da sua felicidade, afeta a sua autorrealização humana. Então, apesar de menos perceptível essas violências estruturais, ela afeta, sim, a percepção da paz, porque ela é a manifestação de um poder desigual. Eu venho da área do direito criminal, então eu sou professora de direito e de processo penal. Quando eu entrei no doutorado em ciências sociais, a minha intenção era estudar os presos e o que levaram os presos para a criminalidade. Só que quando eu mergulhei no mundo do conceito da violência, eu tive a certeza que eu não precisava estudar só a violência, mas eu precisava estudar a falta de paz, a privação de direitos que essas pessoas possuem, e não só de direitos, né? A privação de dignidade que muitos possuem, que os levam para o mundo da criminalidade. Então, a paz e a violência,
é um pouco complexo falar sobre isso, Suzana, mas eles são conceitos extremamente entrelaçados. Eu não consigo falar de violência sem falar da falta de paz que gerou essa violência. A privação de direitos, a privação de dignidade, essa violência estrutural que a Dani muito bem citou e que acabou consequenciando nessa violência direta, porque essa violência direta nada mais é do que uma consequência não só da violência estrutural, mas também da violência cultural. A violência cultural está em todas as partes, né? E aí eu volto para aquelas violências subjacentes, aquelas violências normalizadas. Então, tudo parece estar bem, mas não, as coisas não estão bem. Nós não estamos bem. E é isso que nós precisamos estudar. Por quê, né? Como que nós chegamos nesse ponto? Finalmente é a pergunta que vocês fazem uma pergunta para mim na tentativa, né, de horizontalizar. Então, podem fazer a pergunta. O século XXI ele foi muito aguardado, né? Foi uma coisa assim, nós vivemos essa mudança de século, uma coisa assim muito engraçada, aquela mudança vindo do século XXI. Já faz um quarto de século, já estamos aí há 24 anos, né? Só que o que me chama a atenção é que a gente continua discutindo temas que a gente achou que ia estar superado, né? Pelo avanço das ciências, pelo avanço das tecnologias, temas que a gente achou que ia ficar no século passado e, na verdade, estão ressurgindo com mais força. Eu queria saber como que você enxerga essa discussão, esses avanços e retrocessos, qual que é a tua perspectiva, como que você enxerga também, né? Qual que é o teu sentimento em relação a isso? Eu estava conversando no bar com uma amiga minha que se formou em História, né? Ela é bacharel em História. E aí eu estava falando sobre o podcast, sobre a paz, e eu falei para ela assim, a história é contada a partir da guerra. Então, se você abrir um livro de história, você vai ter os conflitos marcados. Como que esses conflitos foram modificando a estrutura de poder e outras estruturas, as relações sociais e assim por diante. Então, a gente aprende a história da humanidade a partir do conflito, da guerra, da violência. Então, isso eu já acho estranho. E porque a gente poderia aprender por outros marcos. A gente poderia aprender por marcos de revolução industrial, ou então por marcos de revolução tecnológica. Mas não, a gente ainda continua aprendendo as eras através das guerras. E a outra reflexão que eu faço é que muito se desenvolveu no século XIX, em relação ao século XX, muito se desenvolveu em tecnologia. Então, a gente chega no século XXI com uma tecnologia que se supera a cada 2 anos, nós temos uma novidade que deixa a outra obsoleta. Mas as relações sociais não se desenvolveram. As relações sociais permanecem as mesmas relações sociais que nós tínhamos no começo do século ou no final do século XX. Nós ainda somos estruturados de maneira machista, nós ainda somos estruturados de maneira capitalista, nós ainda somos estruturados de maneira racista. Então, não mudou muito, a gente ainda tem os mesmos motivos. As mulheres ainda são assassinadas por serem mulheres, por romperem com um padrão que o homem estabelece. Pessoas negras ainda são violentadas pela estrutura estatal, né? Então, se manteve muito próximo as relações, não se modificou tanto assim. As pessoas ricas continuam muito ricas e as pessoas pobres continuam muito pobres. Suzana, veja que interessante a tua resposta para Dani. Você falou assim, toda história ela é marcada pelas guerras. Ou seja, a história ela é marcada por violências diretas. Por quê? Porque as outras violências são normais. É isso que eu trabalho na tese. As violências estruturais, daí você disse assim, mas as mulheres continuam sendo violentadas, mortas porque são mulheres. As pessoas continuam sendo trabalhadores escravizados. Sim, porque essas violências estruturais, elas são o que existe um autor chamado Roberto Crema. Ele chama de normoses. Tudo isso são normoses, tudo isso é normal. As pessoas aceitam essas violências. O que as pessoas não aceitam é quando essa violência é tão grande que ela explode e se transforma numa violência direta. Aí as pessoas não aceitam. Então, essa violência não aceita, que daí às vezes a última consequência dela é uma guerra. Elas marcam a história. Já as outras violências, elas são normais.
Bom, agora eu vou deixar a Andrea fazer a pergunta, que ela disse que é uma pergunta difícil. Então, pessoal, eu tô me preparando para a pergunta dela. Ela já é doutora, ela tá em outro patamar. Veja que a minha pergunta é formulada de uma forma muito mais simples, mas eu penso que a resposta é muito mais difícil. Eu queria saber de você, Suzana, desde que você efetivou o podcast, o que você viu em nome da busca pela paz que deu certo? Você tem um exemplo? Eu tenho vários exemplos. Eu tenho um exemplo que foi o primeiro que me concretizou, foi quando eu entrevistei piloto a minha mãe. E quando eu entrevistei piloto a minha mãe, ela me falou sobre a pesquisa dela do mestrado com pessoas que têm deficiência intelectual e ela estava desenvolvendo matemática financeira para ensinar para essas pessoas. E aí ela me falou, quando eu perguntei para ela o que era paz, né? Ela me falou isso, que todo mundo tinha que ter o direito de estudar e se desenvolver dentro das suas capacidades, que isso era a paz, você poder se desenvolver completamente dentro das suas capacidades. E aí, na hora, eu pensei assim, meu Deus, a minha mãe falou exatamente o que o Jesus Jares fala. A segunda vez foi quando eu falei com o meu colega da pedagogia sobre sexualidade e paz. E ele estuda educação e sexualidade. A partir do dia que a gente conversou, agora ele já colocou no mestrado dele que o que as crianças precisam para se desenvolver dentro da sua sexualidade é paz. Que as crianças precisam de espaços seguros para se desenvolverem e desenvolverem quem elas são, suas identidades e tudo mais dentro da paz. Então também foi um momento assim que eu pensei, olha lá, deu certo o negócio da paz. Depois teve o meu tio-avô, que eu entrevistei ele sobre como era ser 60 anos mais, a paz aos 60 anos mais. Quando meu tio-avô falou assim, Suzana, no final, né, ele falou assim, eu Tô muito feliz de ter sido convidado, porque eu sou semi-analfabeto e eu nunca achei que você ia querer conversar comigo. Todos esses pequenos momentos, que na minha concepção não são pequenos, são grandes momentos, porque eu consegui fazer uma pessoa semi-analfabeta falar sobre a paz e sentir que podia falar o quanto quisesse sobre aquele assunto, porque ele era detentor de um conhecimento. Quando eu consegui fazer minha mãe falar sobre educação especial e educação inclusiva e dizer que aquilo era a paz se concretizando, quando eu consegui falar para o meu amigo que ele tinha que abordar a paz dentro dos estudos das crianças, também acho que foi um momento assim que eu concretizei isso. Isso. Eu quero te dizer uma coisa de todo o coração. Você produz conhecimento horizontal. Isso é produção do conhecimento horizontal. Porque você faz essa produção horizontal do conhecimento. É isso. E esse conhecimento é importante, sim. Você está de parabéns. Você produz esse conhecimento. Como a decolonialidade pode ajudar a construir a paz? Nós não podemos mudar a história, mas nós podemos fazer diferente. Então, se nós educarmos as pessoas para a paz, e não para a violência, não para a competição, não para a guerra cotidiana, e se nós mostrarmos que toda essa diferença, toda a desigualdade que nós vivenciamos, ela não é normal, se nós gritarmos para o mundo a violência estrutural, a violência cultural, que estão enraizadas, principalmente no nosso contexto latino-americano, e mostrarmos que realmente as coisas não estão bem, e que essa mudança começa por nós, e que as experiências singulares elas são capazes de mudar o todo, nós vamos estar produzindo essa decolonialidade, né? Nós vamos estar construindo a paz através da decolonialidade, através de desmontar aquilo que foi construído ao longo de todos esses anos. Esse convite de pensar a partir do Sul, né? Pensar toda a sua complexidade, pensar o nosso lugar de fala, saber da onde estamos falando e para quem estamos falando, né? Tirar essa visão do norte de que ele coloca que o desenvolvimento é o que eles produzem, é o que eles fazem, a maneira deles. Eu acho que essa queda, né? Então, de pensar, de saber o nosso lugar e saber que nós estamos num lugar na mesma posição, não é um lugar de superioridade nem de inferioridade em relação ao norte. Bom, agora, finalizando, nós temos o quadro Dica Cultural, que eu peço uma dica para vocês, que seja de um filme, uma música, novela.
Mas teve um documentário que eu assisti que me chamou muito a atenção, acho que me tocou bastante. Foi um documentário do Sérgio Vieira de Mello, que era um brasileiro do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, e ele foi morto de maneira bastante trágica num atentado terrorista que teve na sede da ONU em Bagdá. Ele estava sendo cotado para ser o primeiro brasileiro a ser secretário-geral da ONU, e eu lembro que me tocou muito esse documentário, acho que vale a pena assistir. Eu gostaria de indicar um filme baseado num livro, e é um filme antigo chamado O Sol é para Todos. Eu penso que todas as pessoas deveriam assistir esse filme, porque ele vai ensinar que as pessoas podem fazer diferente, e as pessoas têm reproduzido os mesmos comportamentos ano após ano, dia após dia, século após século, né? Então, os comportamentos eles têm sido reproduzidos e nós podemos fazer a diferença, né? Então, eu penso que O Sol é para Todos é uma excelente indicação aí. Agora, no final, eu me despeço, eu digo que foi um prazer papagaiar com vocês, eu espero que vocês e nossos papagaios tenham voos tranquilos. Eu convido a todos a assistirem este e o próximo episódio, e um beijo. E agora também peço que vocês se despeçam. Gostaram de participar hoje? Sim, foi uma alegria, foi tão tranquilo, me trouxe uma paz, muito gostoso ouvir outras pessoas, né? Saber que estamos dialogando, discutindo um tema tão importante. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero mais, Suzana, foi muito pouco. Nós precisamos de vários encontros, porque a paz ela tem que ser discutida, ela tem que ser gritada, ela tem que ser lançada e ela tem que ser conhecida. A paz, muito mais do que aquilo que é paz para mim, o que é paz para você, a paz é para todos. Muito obrigada pela oportunidade de nós falarmos um pouquinho sobre as nossas pesquisas e sobre aquilo que nós temos gritado por aí. Moro.